Beleza, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o que fazer, né? Quando você encontra uma falha numa empresa, ela não tem um programa de bug bounty, que é basicamente um programa ali que ele pagaria você por você ter encontrado esse tipo de falha, e ele, enfim, você seria bonificado por isso, né? E em alguns casos você está simplesmente navegando num site ou fazendo alguma, sei lá, implementando alguma coisa, integrando alguma API, e você vê alguma coisa estranha, testa e vê que tem um erro. Aí você fala, putz, o que eu faço com isso aqui? Dois casos, né? Você pode avisar a empresa, você pode não avisar a empresa. São as duas opções que você tem, não tem muitas opções ali dentro. Mas, por padrão, né, que eu já vi muitas pessoas comentando, muitos relatos, você não fala nada. Simplesmente continua a sua vida. Por quê? Você encontrou uma coisa que ninguém estava pedindo para você encontrar. Então você é como se tivesse uma casa, eu tenho um cofre aberto, só que você invadiu minha casa para me falar que o cofre está aberto. Só que eu não pedi para você invadir minha casa. Você simplesmente invadiu e falou que o cofre está aberto. Você estava errado em invadir. Então você não deveria ter feito isso de primeira, né? Primeiro você não deveria nem estar aqui. E agora você está aqui falando que você está aqui. Né? Então você não deveria falar nada. É a primeira, é a resposta mais padrão, tá? Que normalmente o pessoal fala. Mas você tem algumas opções, né? Que a primeira opção é não falar nada. Que é basicamente isso. A segunda opção, que dependendo do erro, tá? Se for uma falha que pode afetar terceiros, é perguntar para a empresa se tem bounty. Ela aceita, né? De comunicação. Por quê? A pergunta é genérica. Tá? Não tá dizendo que você sabe de alguma coisa, não tá dizendo que você invadiu alguma coisa, que você encontrou alguma coisa. Você só tá perguntando. Se eles falarem que eles têm um sistema de bounty, você simplesmente vai lá e reporta. Sei lá, tem no HackerOne, por exemplo, você vai na plataforma, cria o seu reporte certinho, manda por lá e tá resolvido. E se eles aceitarem, né, mas não tiver, daí vai ser uma escolha meio que tua, tá? Porque pode ser que a empresa aceite, que já aconteceu, né, que é esse primeiro caso aqui aconteceu isso. A empresa aceita, fala que tem, você explica, envia para eles e falam, valeu, muito obrigado. Tipo, você basicamente trabalhou de graça, tá? Então não é uma opção, tá? Pode ser que você só queira agir pelo certo mesmo, tá? E mesmo aqui, ainda pode te dar problema, tá? Porque a empresa não autorizou de fato, né? Você fazer aquilo, ela falou que sim, mas se der algum problema, pode ser que eles venham falar com você. Enfim, uma comunicação um pouco sensível, né? Tipo assim, eu vi que um botão tá torto no teu site, não, você tá falando, o teu banco de dados tá aberto e dá para pagar tudo, né? Então são coisas mais complicadas que acontecem normalmente nesses casos. Então aqui é muito, você vai ter que decidir, sei lá, vai dar na tua cabeça se você quer ou não fazer isso aqui. Normalmente, o indicado também é não faça nada. Então, simplesmente não. É não falar nada. Beleza? Esse é o mais comum. Se não tem bounty, continua. Mas, né, vou contar esses 4 casos aqui. Em cada um deles eu fiz uma coisa diferente, tá? E eu vou contar por ordem cronológica também. Primeiro, tá? Aqui. Esse sistema aqui, eles tinham um sistema de cashback, que ele dava dinheiro basicamente para você pelo aplicativo, só que eles não validavam as transferências. Então o que você conseguia fazer? Você conseguia transferir de uma pessoa para outra. E ele ia. Cada transferência que você fazia, ele te bonificava. Tava tipo assim, 1 centavo, 2 centavos, 1 centavo, 2 centavos. Só que você conseguia fazer transferências infinitas. Você conseguia mandar de uma pessoa para outra e ficar reenviando. E você basicamente ia crescendo o seu dinheiro de maneira mágica, né? Simplesmente conseguia ter dinheiro ali de forma automática. Então, aqui era dinheiro de graça, né? É uma maravilha. O que aconteceu nesse caso específico? Eu descobri, né? Eu descobri basicamente navegando, né? Fui testar, ver como que funcionava, que eles tinham acabado de lançar. Queria ver como funcionava, como que fazia, né? Como que era essa funcionalidade. E quando eu vi que você conseguia fazer transferência e gerar dinheiro infinito para você. Basicamente dá dinheiro de graça. E eu identifiquei, eu testei, tá? Então eu fiz todo o processo. Enviei, fiz todas as transações. Fui no lugar, tentei depositar, tentei passar, né? De fato, ver se eu conseguia resgatar esse valor, que era, eles se trocavam por produto, né? Eu consegui, de fato, pegar esse produto. E o que eu fiz depois, tá? Esse foi o mais arriscado de todos. Eu enviei uma mensagem no LinkedIn, que era uma pessoa era alguma pessoa de tecnologia deles, né? E a pessoa me respondeu positivamente, então foi positivo a resposta dela. Eu enviei um vídeo de como aplicar. E eles mandaram um joinha, basicamente. Um valeu. Foi basicamente isso. Tá? Então, eu descobri a falha, enviei mensagem no LinkedIn para uma pessoa que tinha mais relevância dentro da empresa. Eles foram positivos, eles aceitaram que eu enviasse tudo mais, que eu explicasse para eles como funcionava. E eles simplesmente falaram,
valeu, muito obrigado aí, qualquer coisa, a gente te avisa. Não fizeram nada. Não deram crédito, não deram bonificação, não deram nada. Para não dizer que não deram nada, eles ofereceram emprego, né? Eles deram uma oferta de emprego. Foi basicamente isso. Não teve muita relevância aqui dentro. Foi o primeiro, né, que eu encontrei desse tipo, já faz algum tempo, mas eu acho que eu não faria esse mesmo processo de novo, tá? O primeiro processo foi que eu fui resgatar, né? Tipo, eu realmente peguei lá um de graça para ver como que funcionava, tipo, totalmente errado na exposição, gravação de câmera, mostrando que você retransacionou, registro, né? Você passando lá e fazendo de fato, tirando o valor, então, o mais absurdo que eu fiz aqui. Enviar a mensagem para a pessoa até vai, né? Positivo, ok. Só que aqui eu simplesmente enviei para eles sem nenhum retorno, né? Eu só enviei. Eles falaram, beleza. Daí eles desabilitaram depois a opção do aplicativo e ficou por isso, beleza? E no caso eu escolhi falar, né? Segundo caso aqui, ele é um sistema de coisa de patch, tá? Não foi especificamente porque essa falha existe ainda, tá? Eles não arrumaram. Esses caras aqui, eles fizeram um gateway de pagamento deles mesmos. Bem arriscado, né? Eles mesmos desenvolveram o próprio gateway de pagamento e eles armazenam ainda, né? Cartões no banco. Só que são cartões não criptografados. Beleza? Então, esse é muito mais sério, tá? Eles têm uma estrutura de gateway de pagamento. Eles armazenam armazenam o cartão de crédito no banco de dados, tipo um texto puro, né? Não é criptografado de forma nenhuma. E eles têm, assim, na casa de, sei lá, uns 500, 600 cartões de crédito lá, e eles continuam rodando, então tá sempre crescendo esse número de cartões de crédito. Esse aqui eu não fiz nada. Eu simplesmente vi e saí. A única coisa que eu fiz foi eu abrir um chamado. É como se fosse um ticket, né? Pra que uma polícia tipo, polícia cibernética, esse tipo de coisa. Só avisei eles. Falei, ó, tem esse site aqui, não criptografado, tá lá, faça alguma coisa. Foi isso que eu fiz, porque esse aqui é muito sério, né? Ele tá tratando um cartão de crédito. Possivelmente, se eu avisasse a pessoa, ele não ia fazer nada. E esses cartões estão lá, tá? Então, é bem arriscado. Eu não sei nem por que eles fazem isso aqui. Tipo, é totalmente sem noção. Isso aqui, não fiz nada. Segundo, AWS, tá? Um erro bem comum que é a AWS S3, né? Não configurado. Os dois são o mesmo. Beleza? O mesmo erro, os dois. Só que um deles, eu fiz esse mesmo processo aqui. Beleza? Então, eu encontrei um AWS deles mal configurado, que você consegue enviar arquivo e baixar arquivo livremente, né? Isso te dá alguns poderes legais ali. Enviei a mensagem, foi positivo, a pessoa simplesmente leu e ignorou. Foi isso. Não sei, não arrumaram ainda, então já faz mais de um mês, mais ou menos, que eu encontrei. Continuou com essa falha, tá lá, você consegue enviar pro arquivo NS3, eles não fizeram nada. Basicamente, né? Detalhei, a pessoa chegou a seguir um pouco a conversa, mas quando eu mandei o detalhe do erro, não falou mais nada, tá? Simplesmente parou por ali. Então, tipo assim, se avisa de legal, mas a pessoa não faz nada. E o último que eu encontrei foi novamente um de AWS, né? S3, que eu tava vendo, tava estudando um pouco mais sobre esse tipo de configuração. Novamente, mesma coisa. Sistema grande, vazamento de dados aqui, né? Esse aqui é um pouquinho mais complicado, porque esse AWS1 aqui, ele só tem foto. Então é só foto de perfil, né? Então, por elas, foto é quase que tudo público, né? Apesar de que você pode enviar arquivo pro AWS deles, baixar arquivo, você pode utilizar, né, a estrutura deles ali, sei lá, para um phishing, alguma coisa assim. Mas, tipo, se vazar as informações, elas são, tipo, fotos. Não é, tipo, é foto de perfil, não tem nada de errado ali dentro. Mas esse aqui é muito mais complicado. Ele é um sistema comum, né, que está nascendo muito agora ali, um sistema de IA, de agentes de IA, e toda a estrutura de agentes de IA dele está aberto, tá? Então, todos os prompts, todos os arquivos que os clientes enviam para fazer o treinamento, todos estão abertos ali dentro, sem criptografia, sem nenhuma camada de segurança, e simplesmente o AWS mal configurado, você consegue acessar e baixar tudo. Tá? Isso aqui ele abre ele abre alguns níveis de complexidade aqui de problema, porque, sei lá, alguém mandou um prompt que tem lá dentro, né? Um prompt que dentro do prompt a pessoa colocou senha de outros sistemas. Então, por exemplo, uma sessão AWS, eu consigo ver os arquivos lá dentro, os arquivos são todos abertos, sem criptografia nenhuma, e os clientes, né, os usuários que estão trabalhando lá dentro, eles estão mandando prompts. Esses prompts são guardados em texto puro, e dentro do prompt tem senha, login, sistema, então, a partir de uma falha, você consegue acessar, tipo, 3, 4 sistemas de vários clientes lá dentro, né? Esse aqui, basicamente, eu não fiz nada, beleza? Para não dizer que eu não fiz nada, eu mandei uma mensagem no LinkedIn com basicamente isso aqui, né? Se aceita ou não, bounty. Só isso. E a resposta deles foi basicamente
Não tem nenhum programa que faça esse tipo de coisa, mas se quiser mandar, manda aí. Não mandei, beleza? Então, eu creio que eu vou pender um pouco mais para esse nível aqui de não fazer nada, tá? Se não tiver nenhum sistema de bounty, eu vou lá, pergunto para a empresa, se não tiver, só continua, que é o mais simples, né? Você não se envolve nesse nível de risco que não me envolvi nesse primeiro aqui. Esse aqui é um caso muito mais sério, né? Que daí eu não fiz nada, mas eu alertei alguém que poderia fazer alguma coisa, e aqui a gente simplesmente ignora e continua. Beleza? Se não tiver nenhum bounty, não faz nada, não avisa, continua a tua vida ou vai, você achou, né? Tenta buscar ali um bounty que, um dos primeiros bounties que eu peguei foi assim, né? Achei sem querer, tinha lá no bug crawl, peguei, enviei o report por lá. E foi feito o pagamento normal, beleza? Caso encontra fora, só continua, né? Estuda, vê como que a pessoa chegou até aquela falha, mas não avisa, tá? Não compensa. A não ser que você queira porque você quer, tá? Tipo assim, não quero porque eu acho que é o certo a se fazer, mas às vezes fazendo o certo a pessoa pode te culpar por você ter feito o certo, beleza? Então, comenta aí o que você acha, que você imagina que deve ser o caso mais correto de fazer. Na minha opinião, não fala nada. Eu vejo várias outras pessoas da área falando a mesma coisa, não fala nada. E só segue, beleza? Até mais.